Olá galera, a gente está aqui hoje para poder apresentar para vocês uma novidade usando a garrafa PET reciclada. Aquela garrafa PET que você usou, tomou refrigerante, da Coca-Cola, da Pepsi, sei lá, de qualquer marca. Enfim, e você geralmente joga no lixo e nem separa. E nem separa para poder fazer a reciclagem. E nem doa, nem procura centros de reciclagem. Mas enfim, eu não tô aqui pra dar bronca, né? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível. Olá, galera. Agora a gente tá aqui pra falar de um assunto sério, que seria o problema da reciclagem no Brasil e como ela ocorre aqui na cidade de Feira de Santana. Quando ocorre? Bom, a gente vai resolver trabalhar com a reciclagem do PET, usando o PET como vasilhame para produzir mudas com plantio de algumas sementes que você geralmente pode encontrar em qualquer casa de fazendeiro. Atrás do pacotinho como esse aqui, você comprou a semente. Atrás vem algumas orientações de plantio que você pode estar seguindo. A gente produziu esse vídeo para mostrar para vocês mais ou menos como é que vocês vão fazer isso, está plantando essas hortas. Você pode escolher aí o plantio ou de ervas, de chá, de flores, ou até mesmo de hortaliças. Uma alface, essas daqui que estão plantadas aqui nessas pets, a gente plantou recentemente, foram hortaliças de salsa, sementes de salsa. O nascimento delas, o brotamento, ele ocorre em aproximadamente uma semana, 2 semanas, no máximo já está brotando. Elas podem se desenvolver aqui dentro da PET, no início do desenvolvimento delas, até elas atingir pelo menos 1 centímetro de crescimento. Depois disso, você pode estar retirando e replantando novamente, ou em caixotes como esse, de madeira, ou como esse aqui, de plástico. Porque elas precisam de mais espaço para poder estar se expandindo, crescendo, desenvolvendo, e também por uma questão de precisar de mais nutrientes do que os que elas encontram inicialmente aqui, por conta do crescimento delas. Que quanto maior for o espaço, melhor e maior vai ser, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento. Por conta dos nutrientes que a terra que tem aqui não seria suficiente para poder ela crescer e adquirir um tamanho maior. O alface, por exemplo, o coentro. Então a gente transplanta, depois que cresce aqui dentro, para caixotes como esse, de madeira, para quem não tem espaço em casa, não tem quintal, ou caixotes como esse de plástico. A gente fez o corte e a pintura das PETs recicladas. As que estiverem sujas, a gente dá uma lavada, enxugada, você já pode pintar. Eu pintei aqui com tinta. Vocês podem escolher outro tipo de tinta para pintar, mas antes de fazer o plantio, é interessante que você perfure os fundos da garrafa. Dessa forma aqui, ó. Aqui eu utilizei uma faca de serra. Quem quiser usar um estilete pode usar, para que haja o escoamento da água, para não haver acúmulo de água no fundo da garrafa. Depois disso, a gente vai passar para essa garrafa, criar um sistema de escoamento da água, areia. Você coloca no fundo da garrafa, a primeira camada, na verdade, você vai colocar areia. Depois da areia colocada, pelo menos 1 colher, 2 colheres de pedreiro, por exemplo, a gente está usando a colher de pedreiro. Você pode usar essa colher ou a própria pazinha apropriada para o plantio. Esses kits são encontrados também na casa de fazendeiro. Ou casas de horta que vende hortaliças, ornamentos, também vende, você pode encontrar. Essa terra já é uma terra fertilizada que você vai colocar depois que você coloca a areia. Ela é uma terra fertilizada por humus e também por compostagem, por galhos, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Galhos, restos de planta. Você pode também fazer sua própria compostagem se você quiser acrescentar mais nutrientes na terra, com cascas de alimento, com cascas de fruta, que você é um lixo orgânico que você produz na sua própria cozinha.
Depois disso, depois de ter colocado mais uma camada de aproximadamente 2 centímetros de altura na garrafa, você já passa pegando essa semente, vendo esses pacotinhos, e vem plantando. 1 centímetro depois você coloca mais terra. Você geralmente cava-se uma cova, né? A gente está colocando dessa forma, você pode cavar uma cova, mais ou menos assim, de 1 centímetro, e acrescentando a semente. Um pacotinho desse aqui, você pode preencher até... A gente consegue preencher com um pacote desse mais ou menos quantas garrafas? 5? 5 garrafas de PET. Tem muitas sementes aqui dentro. Então você vai render, vai ter umas 10 garrafas mais ou menos. Se você quiser colocar 5 garrafas plantando alface, mais 5 como essa aqui plantando, como a gente plantou aqui a salsinha, você pode fazer isso também, com apenas um pacote, desse que você compra em qualquer casa que trabalhe com agricultura, com plantio, com ornamentos, plantas ornamentais, flores, floricultura, você encontra também. Em algumas floriculturas ou também em casas de fazendeiro. Essas aqui, ó. Agora com relação ao corte, você vai fazer como? Como foi que eu cortei aqui? Ou com a faca de serra, ou com a tesoura. A faca você faz um corte na garrafa para perfurar nessa marcação aqui da garrafa. Você marca um espaço, que é onde esse espaço aqui que vai se formar depois do corte, para a planta poder crescer. Ela vai sair por esse espaço, o crescimento dela vai acontecer dessa forma, né? Ela vai precisar de espaço para estar se desenvolvendo. Então você vai fazer o quê? Uma marcação com o piloto do espaço que você pretende cortar. Aqui você segue em linha reta na garrafa. Novamente aqui. Perfura aqui e depois entra com a tesoura cortando. Aí vai sobrar essa bordazinha. Essa borda aqui você pode dobrá-la. Depois da garrafa pintada, seca, você vem fazer o corte. Depois que você fez o corte, sobra essa borda. Essa borda aqui você pode dobrá-la. Como se trata de hortas suspensas, essa borda aqui vai servir mais tarde. Ou você pode dobrá-la dessa forma e marcar aqui o nome, para você não se perder com relação... Diante de tantas garrafas, você saber o que você plantou, você pode colocar o nome dela aqui. Ou, se você preferir, plantar e colocar plaquinhas, que algumas pessoas usam plaquinhas com palitinhos de picolé, com o nome da planta que foi plantada. Você pode colocar também alças aqui, ó. Alças de... ou com... não é fio não, é... barbante. Com aquele fio barbante. Pode usar o barbante. Ou aqui também, ó. Que é mais... como é mais resistente, pode se tornar até mais seguro, mais viável colocar as cordas para poder ela ficar suspensa. A gente vai fazer o que com essas hortas? Depois que elas estiverem prontas? A gente pretende fazer o que? A gente pretende suspendê-las. Aí a gente tem essas tábuas de madeira. Também pode ser reciclada, a gente reciclou. Esse aqui a gente encontrou. E com esses pregos que fiquem pendurados, a gente vem aqui, ó, com a cordinha que a gente vai colocar em pendura. Aqui elas vão ficar tomando sol. A gente molha 2 vezes ao dia, de manhã, à tarde, ou numa boa quantidade de água suficiente. Você pode até molhar apenas uma única vez, mas o importante é que ela seja molhada pelo menos todos os dias, 2 vezes ao dia no mínimo. No máximo, pelo menos 2 vezes ao dia. Aí a gente colocando assim, ó, nós vamos ter horta suspensa. Vou mostrar pra vocês como é que fica mais ou menos. Mas é claro que a gente coloca primeiro ou um barbante para segurar elas suspensas assim, ó. Tá vendo? Ou fios de aço para segurar. Aqui ela foi decorada, tive a ideia de decorar para ficar mais enfeitada para o público infantil. Para que a criança passe a despertar também. Se quem tiver criança em casa, né, pode decorar dessa maneira. Para que a criança passe a despertar também curiosidade pelo mundo da reciclagem e da agricultura.
por hábitos de reciclagem. Uma coisa mais lúdica. E fica mais lúdico também. Fica mais interessante, chama atenção. Então, sempre pendurando assim, ó. Cabe em qualquer espaço, tanto em casas grandes, as que tem quintal, como as que não tem, que tem pessoas que a gente sabe que moram em apartamentos, mas que gostaria de ter uma horta em casa, então ela pode fazer dessa maneira. Quem preferir não encontrar esse tipo de madeira, pode pendurar diretamente na parede, colocando diretamente na parede pendurado com um prego, ou apregar também. Você lembra daquelas tábuas de colocar embaixo da cama, quando a gente se desfaz da cama? Pois então, nós encontramos uma também, aquela grade de colocar embaixo do colchão. Aqui também você pode apregar alguns pregos e dependurar a sua horta. E aqui você vai estar produzindo as suas hortas, no caso, os pezinhos pequenos. Aí depois você pode replantá-las em caixotes como aqueles ali que eu havia mostrado anteriormente no vídeo. Aqui a gente pretende preencher também com areia e com terra fertilizada. Tem algumas pessoas que têm dúvidas com relação ao uso do adubo orgânico e do adubo químico. Com relação ao adubo orgânico, pode ser utilizado durante esse processo de plantio, durante a fase em que a planta ainda está em semente, prestes a germinar ainda. Pode usar e misturar na terra para poder passar mais nutrientes como cálcio, vitaminas, para poder a terra enriquecida dessa forma poder passar ela para a planta, ajudando no crescimento. Quanto ao adubo químico, por ele se tratar de um adubo muito concentrado, muito forte, com a química forte, o usado para a horta é o adubo químico 10-10. Tem vários tipos. Para depender do tipo de planta que você vai plantar, é um tipo de adubo. O adubo químico que a gente usa para a horta é o 10-10. Só que esse adubo, para ser usado, ele tem que ser usado pelo menos 1 grama. Tem um azul, o azulado, que já não é mais o 10-10, o 15-15, que ele misturado à água, 1 grama de adubo químico, 15-15, para a cada 1 litro de água. No caso do 10-10, a gente mistura ele diretamente na terra e deixa agir na terra para haver a troca de nutrientes do adubo químico com a terra que você vai misturar. Ele para que serve ele? Ele auxilia, ele tem que ficar permanecendo na terra pelo menos uns 20 dias, no mínimo 5 dias, para poder ser usado. Mas usa nessa fase? Não. A gente vai usar ele depois que a horta nós já tivermos os pezinhos de horta já crescidos, com 2-3 centímetros de tamanho, crescidinhos, pelo menos assim, nessa fase, que alguns pés de tomate que já estão prontos, ó. Nessa fase aqui já pode usar, porque a planta já está maior, já está mais grande, já está mais resistente à presença do adubo. Aí a gente coloca, depois que replantou ela, coloca à volta da planta aqui, ó, o adubo químico misturado com a terra. Depois dos 20 dias, ele já houve a troca ali de nutrientes e a planta nasce mais encorpada, cresce mais forte, mais resistente e sem a carência de nutrientes. E conforme a planta vai crescendo em espaços como esse, em terras como essa, ela vai absorvendo todo o nutriente daquele terreno. Então é preciso estar adicionando esses adubos químicos e adubos orgânicos para poder passar para aquele terreno, para aquela terra, os nutrientes que a planta precisa para continuar crescendo e se desenvolvendo bem. Bom, então o nosso projeto é basicamente esse, passar para as pessoas e educá-las quanto à importância da reciclagem da garrafa PET, que podia estar sendo encontradas em lixões, como a gente encontra aqui também no meu bairro, no bairro do Jussara, aqui em Feira de Santana. A gente encontra muitos exemplos de má educação ambiental. Apesar de ter um posto aqui, um local que trabalha com reciclagem, as pessoas mesmo assim não param para pensar na utilidade desses materiais. Pensa que só pode usar apenas como embalagem de refrigerante e depois tem que descartar, não tem mais nenhuma utilidade. Mas com esse projeto a gente vem mudar esse tipo de ponto de vista, com o intuito de educar e também de ajudar o meio ambiente, retirando esses resíduos da natureza. Até mesmo porque hoje eles são
hortas suspensas, mas eles poderiam estar servindo também como abrigo de água parada, servindo de ninho para proliferação de mosquitos transmissores da dengue. Mas ao invés disso, nós estamos usando, através desse projeto de reciclagem, para fazer o abrigo de sementes, de plantas, que inclusive acabam servindo até dentro da sua própria casa, hortaliças, que mais tarde se pode usar na salada, temperos, ervas para fazer chás medicinais, enfim. E isso pode inclusive caber em qualquer espaço, um apartamento que não tenha quintal, mas tem um varandado, na cozinha. O importante é que o local seja um local arejado e que consiga bater bastante sol ali para poder a planta se desenvolver com a troca, que a gente sabe que acontece apenas com a presença do sol, de vitamina D. Bom, é basicamente isso que a gente queria passar para vocês. Aqui a gente está produzindo para mostrar para vocês como é que faz. Aqui a areia, como eu já mostrei. A gente coloca embaixo primeiro para que haja o sistema de escoamento da água quando a gente molhar. E aqui a terra já fertilizada. E as garrafas já cortadas, preparadas já para receber tanto a semente, a areia, a terra e a semente. Aqui a gente já tem mais alguns prontos. Então vocês veem como vai ficar. Bom, galera, é basicamente isso que a gente vem mostrar com o projeto. Que educação ambiental é importante, reciclagem também. Ajuda e auxilia bastante na preservação e conservação do meio ambiente. E é isso aí. Não é pressão pelo fogo, deixa eu ter lista para a pressão. Eu vou aqui comprar uma escovita. Parou não. Cuei, tu sabe minha horta, viu?